Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje enquadrado na nossa formação Express. Para quem nos segue, sabe que este conteúdo é totalmente orientado para dicas e boas práticas sobre os mais diversos temas de gestão. Normalmente tem uma duração máxima de 90 minutos, é essa a nossa meta. Hoje vamos falar de como desenvolver um plano estratégico para PMEs e temos vários tópicos em agenda. Desde o plano estratégico como ferramenta de gestão, passando pela análise estratégica, falando da PEST, modelo das 5 forças de Porter, análise interna da empresa, e abordaremos ainda a formulação estratégica, ah, na definição de objetivos estratégicos e formulações estratégicas com a análise SWOT. Connosco temos o Rui Alves. O Rui é nosso parceiro, também colabora connosco na área de desenvolvimento de ferramentas de gestão. O Rui é consultor e docente no Instituto Politécnico de Setúbal. É ele que fará a apresentação. No final, abriríamos espaço para algumas questões que desejassem colocar. Estamos aqui para trocar algumas ideias. Caso contrário, também poderão direcionar algumas questões, dúvidas, através do e-mail. Estamos aqui também para dar o feedback. Sem mais demora, passaria a palavra então ao Rui. O Rui fará a apresentação e no final voltamos a falar. Ok? Rui. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos pela vossa presença. Conforme o Ângelo já referiu, pronto, o tema do webinar de hoje, portanto, nós aqui o que queremos fazer é fechar um bocadinho o ciclo, como já começámos com o primeiro webinar, onde eu estive a falar sobre o tema da ideia ao negócio, digamos, o tema de brainstorming, aquilo que é o início, quando se tem uma ideia de negócio, como é que se pode fazer para escalar essa ideia. Depois falámos já numa área mais concreta, no segundo webinar, relativamente aos modelos de negócio, que também é uma área que trabalha também em inovação e parte também de estratégia, pensar o modelo de negócio da empresa. E este, digamos, estamos aqui a fechar uma espécie de um ciclo com a área estratégica também, ou seja, pensar a estratégia, desmistificar aqui um bocadinho uma área que às vezes pensa-se que é uma área complicada de trabalhar e que só está ao alcance de grandes empresas. Qualquer pequeno negócio pode e deve pensar de forma a estratégia desta forma. Portanto, eu ia só aqui partilhar o meu ecrã e só pedir ao Ângelo que me pudesse dar aqui acesso host. Portanto, e como eu estava a dizer, nós vamos falar essencialmente aqui na área do ok, vou partilhar então aqui o meu ecrã. Okay. Pronto, mas julgo que já estão a ver. Como eu estava a dizer, nós vamos essencialmente trabalhar aqui alguns modelos e demonstrar aqui não só o processo de desenvolver um plano estratégico ou o planeamento estratégico, mas o plano estratégico é uma ferramenta do planeamento estratégico, como é que ele deve ser desenvolvido e como é que ele deve ser pensado. Digamos, isto é válido não só para empresas que estão a começar, mas também para empresas já existentes. Portanto, a qualquer momento uma empresa pode e deve mudar a sua estratégia, que é como eu vou aqui demonstrar, e tendo em conta algumas análises primárias que é necessário, ou que os gestores devem fazer, nomeadamente analisar a envolvimento contextual, analisar a sua concorrência, analisar o seu setor, etc. Toda uma série de um conjunto digamos, de enquadramento que é necessário analisar, e isso muitas vezes, esse enquadramento muda. Aliás, temos um exemplo que todos nós estamos a viver com esta pandemia do Covid-19, onde muitas empresas, e que está a afetar mais uns países do que outros, mais uns setores do que outros, e que muitas das empresas tinham determinados planos e de repente tiveram que alterar estrategicamente todo o seu planeamento por via deste problema. Bom, eu só fazer aqui uma breve apresentação minha. O Ângelo já disse basicamente tudo, mas a minha área, sou formado em gestão, mas sou também, a minha área tem sido dedicada, para além de ser docente também no Politécnico de Setúbal, a minha área tem sido muito dedicada à área de consultoria na área tecnológica, nos desenvolvimentos de software e também desenvolvimento de negócios na área digital. Portanto, é uma área que me diz muito.
Em termos de docente, sou docente em áreas como estratégia, inovação, negócios digitais, e dou também suporte, sou mentor e tutor de algumas startups que estão aqui no nosso incubador em Setúbal, e ajudo-os a despoltar os negócios e a escalar os negócios para se tornarem de facto empresas na realidade com produtos concretos. Portanto, qual é a agenda que nós temos para hoje? Portanto, eu vou aqui fazer uma breve apresentação do que é a introdução à estratégia e a definição do conceito, muito rapidamente. Depois aqui falar um bocadinho do planeamento estratégico como uma ferramenta de gestão, ou seja, desmistificar aqui um bocadinho o que é o planeamento estratégico. A análise estratégica, e aqui na análise estratégica nós vamos abordar, é aqui onde eu vou demorar um bocadinho mais tempo, digamos, o objetivo não é de ajudar aqui uma aula teórica, não é esse o objetivo, mas é assim passar-lhes estes conteúdos teóricos, mas como é que eles são aplicados na realidade, na prática, e como é que eles devem ser aplicados na realidade, na prática. Como é que uma empresa, na realidade, deve trabalhar estes instrumentos. Envolvendo contextual e a análise PEST, o modelo das 5 forças de Porter também, que é um dos muitos modelos que podem ser utilizados para analisar o setor e a atratividade de uma determinada indústria, um determinado setor, mas é importante saber isso, ou seja, não há empresário nenhum no mundo de sucesso que não conheça não só os seus concorrentes diretos, mas não conheça o seu setor, ou seja, ele terá que saber, é importante nós sabermos o grau de atratividade desse setor, até porque nós iremos aqui falar alguns aspectos, como a questão dos produtos substitutos, as barreiras à entrada ou à saída dentro do setor. Isso é muito importante que um gestor tenha isso em mente, ou um consultor, se for o caso, de consultoria na área estratégica. Depois uma análise interna da empresa, que é importante fazer, e depois temos um quarto ponto, onde temos aí, de facto, o que nós chamamos a formulação estratégica. Portanto, temos aqui o planeamento estratégico, segue estas áreas. Uma análise estratégica, a análise a tudo o que envolve ou que pode relacionar a empresa, não só a análise interna da empresa, mas tudo o que pode estar à volta dela, os seus clientes, os fornecedores, os seus concorrentes, o setor, ou até, digamos, as questões político-legais, no caso aqui na análise PEST, as questões sociais, as questões ambientais, etc. Tudo isso pode estar relacionado também, pode influenciar a estratégia da empresa. E depois temos uma segunda área que é a formulação estratégica, ou seja, quando estamos aqui a falar de formulação, é depois de nós termos analisado algo, dizer, ok, a empresa, em função daquilo que quer, que é a sua missão, que é a sua visão, e isso é uma das áreas onde nós vamos falar também, estabelecer a visão e a missão da empresa, como é que a empresa vai estabelecer a sua estratégia. E depois aqui estamos a falar de estratégias que podem ser para 1 ano, para 6 meses, para 10 anos, para 5 anos, etc. Depende muito do tipo de objetivo que a empresa quer criar. E aqui, quando falo de objetivos, estamos a falar, de facto, concretamente da definição dos objetivos estratégicos. É importante também que a empresa tenha isso em mente. E depois, falar aqui na análise SWOT e nas formulações estratégicas que podem advir desse modelo. Nós estamos habituadíssimos a ouvir falar e ler sobre a análise SWOT, digamos, é um modelo amplamente dado em várias disciplinas por todas as universidades, desde o marketing até à criação de negócios, ao empreendedorismo, etc. Mas a análise SWOT é, de facto, um instrumento muito importante, porque ela faz uma espécie de, e como eu vou demonstrar daqui a pouco, uma espécie de concentração, de resumo de tudo o que é esta análise estratégica e a definição dos objetivos estratégicos, a missão, etc. Tudo o que é a base da estratégia de uma empresa, e depois prepara, e é possível criar, a partir dessas análises, das tais ameaças, oportunidades, os pontos fortes e pontos fracos da empresa, fazer formulações estratégicas, ou seja, é um bocado como um mapa astral, digamos assim, se posso chamar isso, do que é a empresa e do que é que poderá ser expectável a nível do exterior, como as ameaças ou as oportunidades, e que a empresa pode aproveitar, tendo em conta os pontos fortes que tem e os pontos fracos. Bom, mas então passemos aqui digamos, à definição de estratégia. De facto, a ideia de estratégia já vem de há muitos anos, até mesmo antes da Grécia Antiga, mas só começou a ser chamada estratégia porque
que significa do grego antigo strategos, e que era uma palavra usada e tinha uma conotação militar, ou seja, e que, digamos, pode-se traduzir como algo como a arte do general, ou seja, a estratégia era algo que tinha sempre essa conotação militar, e que ainda hoje existe também, não é? Mas hoje em dia, digamos, a estratégia já está mais amplamente associada a outras áreas. Aliás, há um famoso filósofo chinês que escreveu A Arte da Guerra, o Sun Tzu, e que já vou demonstrar daqui a pouco também, uma frase dele, e que ainda hoje é um dos livros mais lidos pelas business schools, pelas escolas de gestão a nível mundial, e muito especialmente conhecem a Arte da Guerra. Em negócios e empresa, nós temos alguns pensadores das últimas décadas. O Mintzberg tem esta que eu acho muito curiosa, e por isso é que eu decidi colocar aqui, que a estratégia corresponde à escolha do caminho para a criação do valor. Ou seja, quando estamos a falar de estratégia da empresa. Se recordarem ou se estiverem dentro do tema, ou se tiverem visto o último webinar que nós fizemos sobre modelos de negócio e sobre o Business Model Canvas, digamos, de uns autores muito mais recentes, de 2010, 2011, esta ideia da criação de valor foi falada e é algo que, apesar desta frase ser de 1987, ela continua a ser digamos, uma referência, por isso é que eu tomei a liberdade de escolher, porque de facto a estratégia corresponde, na realidade, à escolha do caminho para a criação de valor. O objetivo de uma empresa é criar valor. E estamos aqui a falar da amplitude do criar valor de uma forma muito ampla. Criar valor para os clientes, criar valor para os seus stakeholders, criar valor para os seus acionistas, criar valor para os seus funcionários, criar valor para a sociedade. Portanto, esta criação de valor é algo muito mais amplo. É claro que o objetivo de uma empresa, digamos que é o lucro, mas esta ideia de criar valor, uma empresa só consegue criar valor para ela própria em termos de lucro ou de rendimento se ela também criar valor para os seus funcionários, se ela criar valor para a sua comunidade. Então, esta ideia, acho que esta frase é muito interessante, porque de facto a estratégia, como nós vamos ver, ela depende de uma série de conteúdo, uma série de envolvência, de contexto, que não é só aquilo que a empresa faz, não é? Então, quando a estratégia é pensada dessa forma, torna-se muito mais fácil a empresa e os seus gestores perceberem de facto qual é o caminho que devem tomar, o tal caminho para a criação deste valor. Depois temos o planeamento estratégico como ferramenta de gestão. O que é de facto o planeamento estratégico? Aquilo que eu já disse ainda há bocadinho que íamos falar. É analisar o negócio e depois estabelecer algumas metas, ou seja, fazer as tais formulações estratégicas, e aqui estas duas palavras com objetivos realistas, digamos, é o essencial, ou seja, um documento de estratégia, um documento de planeamento estratégico deve ser um documento que deve ser usado pela empresa para analisar e para ter o resultado, o relatório da análise que a empresa faz, não só ela, mas tudo o que a envolve e tudo o que é exterior a ela, e depois a partir daí definir objetivos realistas. Okay? Estes objetivos realistas são muito importantes. É claro que muitas vezes as empresas não o fazem, ou às vezes para agradar, ou porque fazem mal, porque os gestores se calhar não têm qualidade nem capacidade para fazer essa análise estratégica, ou por outro lado tentam agradar aos acionistas, ou tentam agradar aos investidores e desenvolvem objetivos estratégicos completamente irrealistas. Isso ou é porque não estão bem informados, não fizeram uma correta análise, ou então é porque criaram aqui algumas expectativas. E normalmente isto é como o karma, um mau plano estratégico mais tarde ou mais cedo vai dar problemas à empresa e a que ele desenvolveu. E de facto é demonstrar aqui que este plano estratégico, não é? O planeamento estratégico, e aqui referir o planeamento diferente de plano. O plano é o documento, não é? É um dos documentos que faz parte do planeamento estratégico, do processo. O planeamento estratégico, digamos, pode ser considerado como um processo para gerar os objetivos que a empresa e digamos, o cenário que a empresa quer prosseguir nos próximos anos, mas o plano estratégico representa aqui um papel muito importante, não só no crescimento, mas também no sucesso. E isto é da empresa, isto é válido para as pequenas como para as grandes.
desde uma empresa grande na área da exportação, sei lá, de automóveis, desde uma grande petrolífera até o pequeno restaurante, até à pequena loja de venda de comércio, a questão da estratégia é muito importante. Isto porquê? Porque permite, lá está, não só aos gestores, como também internamente aos colaboradores, saberem a melhor forma, ou seja, saberem qual é o caminho e quais são os desafios que vão aparecer e quais são as oportunidades e ameaças. Okay? Portanto, esta é algo muito importante. E aqui tenho digamos, aqui também trago aqui mais dois autores também muito conhecidos, o Steiner e o Miner, onde diz que o planeamento estratégico proporciona uma estrutura unificada que serve de guia para os gestores e que os gestores podem, identificar e resolver os principais problemas da empresa, de facto é verdade. Se eu analisar, se eu fizer esta análise estratégica, o que eu estou a fazer é identificar problemas que podem ou não e depois desenvolver meios de resolver esses principais problemas da empresa. Identificar com maior facilidade as novas oportunidades, e quando estamos a falar das novas oportunidades também podemos falar das ameaças, ou seja, dos desafios que a empresa pode vir a encontrar. De certeza absoluta que muitas das empresas, mesmo aquelas que estão a passar dificuldades, quando apareceu esta situação do Covid-19 e da pandemia mundial, a primeira coisa que começaram a pensar é como é que nós vamos dar a volta a este problema, como é que nós vamos dar a volta a esta ameaça que nos surgiu. Depois houve outras empresas que viram esta ameaça, por umas viram isto como uma oportunidade. Empresas que estavam associadas, olha, estamos aqui a falar da venda das máscaras, vendas de uma série de ventiladores, etc. Essas empresas ganharam aqui alguma relevância, porque de facto para elas este problema acaba por ser uma oportunidade, porque têm a oportunidade para vender muito mais. Depois é importante avaliar não só as forças como as fraquezas, as forças devem ser potenciadas dentro da empresa. Estamos aqui a falar dos pontos fortes, ou seja, aquilo que a empresa faz bem comparativamente à sua concorrência. E depois as suas fraquezas. Eu não devo avaliar as forças só por dizer que, e daqui a um bocadinho já vamos falar nisso quando chegarmos à parte do SWOT, um ponto forte não pode ser eu dizer que, ok, eu tenho uma equipa comercial muito boa, extremamente competente. Isso por si só não é uma força. Pode ser uma força interna para a minha empresa, mas posterior pode não ser uma força, porque o meu concorrente direto pode ter uma força de vendas 2 vezes melhor e mais bem equipada do que eu. São ambas boas, mas há uma melhor que eu. Então, o meu concorrente, eu estou pior que o meu concorrente. Então, esta minha boa equipa de vendas, se o meu cliente tem 2 vezes melhor equipa de vendas, significa que já não é um ponto forte para mim, mas é um ponto fraco. E é aqui esta questão, são muitas das questões que às vezes os gestores olham um bocadinho para o seu umbigo e quando estão a analisar, digamos, quando estão a fazer a avaliação interna da empresa, acabam por achar que têm de facto uma empresa fantástica, quando na verdade ela, comparada com o seu concorrente mais direto, não é assim tão fantástica. O seu concorrente faz coisas direto, faz coisas melhores. Portanto, o planeamento estratégico é de facto isto, este documento, identificar e resolver os problemas, não só os problemas internos, as tais fraquezas, e potenciar aqui alguma coisa que dentro das forças, dos pontos fortes, possam ser potenciados do ponto de vista estratégico, e de facto identificar aqui oportunidades e ameaças que sejam muito importantes. Nós temos, como sabem, o nosso software Business Planner, e que nós já temos feito inúmeros webinars sobre ele, nomeadamente, às vezes abordamos muito mais a parte do plano financeiro, o estudo de viabilidade e o plano de negócios, e não tanto do plano estratégico. Nós aqui também não vamos falar do plano estratégico do software, mas para vos dizer que, de facto, nós temos uma ferramenta que também é utilizada para compor e trabalhar tudo aquilo que eu vou falar hoje. É tudo aquilo que é ensinado nas faculdades, é tudo que é seguido pelos melhores gestores do mundo, desde as empresas grandes até às novas startups. E são, digamos, as boas práticas, são as regras, digamos assim, que mais usadas são para desenvolver, de facto, este planeamento estratégico. E aqui este é um menu do Business Planner que nós temos e ao olharem para aí vão ver que muitos dos assuntos que eu vou falar aqui estão dentro ou todos os assuntos estão dentro do software e é possível trabalhar do software. Bom, aqui uma questão sobre as estratégias emergentes. O que é isto? Todo este processo, todo o planeamento estratégico, como eu disse há pouco, é um processo.
E quando estamos a falar de um processo, significa que existem várias etapas, deverão existir várias etapas, e essas etapas devem ser complementadas, ou seja, complementam-se e há um seguimento. Nesta parte de cima, que vem ali onde eu faço a referência ao pensamento estratégico, de facto, essa é a primeira fase de um processo de estratégia, de pensar a estratégia, ou seja, os gestores pensarem em fazer esta análise estratégica e a análise estratégica interna e externa, e depois, a partir daí, fazerem as formulações, ou seja, é como se eu vou estudar determinada coisa e a seguir vou fazer uma formação, vou escrever algo sobre isso que eu estudei. E, ao mesmo tempo que eu faço a formulação, eu acabo por ter um planeamento estratégico, acabo por ter os tais objetivos bem definidos, bem traçados para o futuro, e eu, a partir daí, consigo ter um plano, da mesma forma que eu tenho um plano de negócios, ou um plano financeiro, ou um plano para construir uma casa, ou um plano para comprar um carro daqui a 2 anos. Um plano pressupõe alguma coisa que tem um objetivo final. Então, aqui a formulação estratégica e o planeamento estratégico fazem parte daquilo que nós chamamos a estratégia planeada. Okay? A estratégia, aquilo que é planeado internamente para a empresa. Mas nem sempre aquilo que nós planeamos acontece. Aliás, outros webinars que nós também temos feito é sobre o software de controle orçamental, um software que nós temos para fazer planeamento orçamental, e os orçamentos é algo muito parecido com isto, ou seja, eu faço um orçamento para a minha empresa, como projeções de vendas e de custos, etc. Mas depois, à medida que o histórico, que os meses vão passando, eu vou tendo na realidade o que é que aconteceu com a empresa e eu vou verificando se as vendas de facto aumentaram mais do que estava planeado ou diminuíram. Portanto, esta é a estratégia planeada. E depois temos a estratégia emergente. E de onde é que surge a estratégia emergente? Surge, de facto, daquilo que é a nossa análise estratégica e da implementação e do controle que nós vamos fazer. Ou seja, todos nós sabemos que, ok, eu este ano vou planear ir de férias em agosto. Uma coisa é o planear, outra coisa é o executar. Então, a implementação, ou implementar. Nós queremos alargar digamos, pode ser um objetivo estratégico, queremos alargar a nossa base de comércio e investir em Moçambique, ou em África do Sul, ou investir em Portugal com a abertura de 3, 4, 5 lojas. Isso é o planeamento, faz parte do meu planeamento, é algo que está dentro do plano e deve estar dentro do planeamento estratégico e do meu plano de negócios. Mas depois a outra coisa é a implementação e o controle que se faz. Da mesma forma que existe o tal controle que deve ser feito num orçamento, num plano de negócios, etc., no planeamento estratégico é a mesma coisa. Eu acho que isto é claro para toda a gente, porque de facto quando nós temos um plano, temos que implementar o plano e depois temos que o controlar, que é para verificar se de facto, se naquilo que foi planeado e aquilo que estamos a implementar, existe de facto alguma coisa que se está a desviar e que possa ser corrigida. E aí é o que nós chamamos de estratégia emergente, é aquela que emerge, que surge da implementação e do controle que nós vamos ter sobre a estratégia, sobre o planeamento, a estratégia que foi planeada, digamos assim. E isto, estratégia planeada com estratégia emergente, dá uma coisa que nós chamamos a estratégia realizada. Aquela estratégia que foi realizada e que, imagina, ao final de um ano, os gestores podem dizer assim, olha, a estratégia que nós realizamos, de facto, conduzimos a este objetivo. Bom ou mau, assim, etc. São depois observações que fazem. Mas eu achei importante falar nisto, a questão das estratégias, porque o planeamento estratégico deve ser pensado desta forma. Não é só formular, analisar e formular e depois fazer um plano. Não, ele tem que ser implementado, não é? E tem que ser transmitido aos seus stakeholders, tem que ser transmitido aos gestores, tem que ser assumido pelos funcionários, pelos seus recursos humanos, pelo pessoal que trabalha na empresa, e depois tem que ser controlado. Tem que haver alguém que vai estar a verificar se de facto se o planeamento está ou não bem executado. Por isso é que vocês têm a ideia, aquilo que nós chamamos os CEOs, não é? O Chief Executive Officer, que é o diretor executivo. O nome executivo diz isto mesmo, não? Já não se chama diretor-geral, é um diretor que executa. Não é? Então esse diretor que executa é o diretor que implementa. E há vários diretores executivos em várias áreas, e pode haver em várias áreas da empresa, e aí esses diretores executam a estratégia que é montada e que é pensada para a empresa. Bom, então, mas será assim tão difícil pensar em estratégia, planeamento, objetivos, que é assim uma coisa tão complexa de desenvolver? Perdão, eu acho que não é de todo. Se nós soubermos que ferramentas é que devemos utilizar e que tipo de ferramenta e como é que as ferramentas devem ser trabalhadas. Vamos começar pelo princípio, não é? Comecemos pelo princípio.
passo a expressão. Envolvente contextual. Estamos aqui agora a falar da análise. Aquilo que nós vamos fazer faz parte da análise estratégica. E antes de eu analisar a minha empresa, antes de analisar os meus concorrentes, antes de eu analisar as minhas, digamos, o meu setor, eu vou estar a analisar primeiro e devo analisar primeiro a envolvente contextual. O que é isto de envolvente contextual? Bom, ela pode ser chamada de envolvente contextual e também existe envolvente transacional. Ou seja, é tudo o que está externo, tudo o que é externo à empresa, envolvente contextual, e que a empresa não controla. Ou seja, o contexto tecnológico, o contexto político-legal, o contexto sociocultural, o contexto económico, por exemplo. E aqui este acrónimo de PEST ou PESTAL vem do acrónimo de política, é a análise política, económica, social e tecnológica. E se juntarmos o ambiental e o legal, acabamos por ter a análise PESTAL. E a empresa, esta envolvente contextual, permite-nos até depois, mais tarde, perceber quais são as ameaças ou oportunidades que podem vir e que nós vamos ver mais à frente, que vai encaixar na perfeição na análise SWOT. E por isso, daí esta análise que nós estamos a executar. Mas uma envolvente contextual, o contexto tecnológico, por exemplo, eu não domino. A minha empresa, por exemplo, estava a trabalhar muito bem. Olha, vou dar um exemplo mesmo pessoal. Uma das minhas áreas é também dar aulas e neste momento as faculdades está fechada. Então passámos a ter que dar aulas online. E através disso o contexto tecnológico mudou, porque apareceram as plataformas colaborativas como o Zoom, o Teams, etc. E eu não domino, não fui eu que influenciei isso, ok? É uma variável externa e que eu me limitei a analisar. Outras empresas fizeram a mesma coisa. Empresas que tiveram que mandar os seus funcionários para casa, em layoff ou em teletrabalho, e ao estarem em teletrabalho, as pessoas tiveram que estar ligadas entre elas e a trabalhar usando estas plataformas. Portanto, como veem, uma alteração tecnológica, no contexto tecnológico, que as empresas não tiveram qualquer influência, mas que deve ser analisada e deve ser pensado e interiorizado do ponto de vista do planeamento estratégico. Depois temos o contexto económico, o contexto sociocultural, o contexto político-legal, que também faz parte desta envolvente. Depois temos o meio transacional, que é aquilo com que a empresa se relaciona. Não é só os fornecedores e os concorrentes, os fornecedores e os clientes, perdão, mas são também os seus concorrentes. E, de facto, a empresa transaciona coisas com os seus concorrentes. Pode não transacionar material, pode não transacionar valores, mas muitas vezes transaciona influências, transaciona, podem não ser coisas físicas, não é? E também transaciona com a sua comunidade. Hoje em dia, por via daquilo que nós até conhecemos, que nós ouvimos sempre falar, que é a responsabilidade social das empresas, não é? Cada vez, digamos que é um conceito que as empresas, até há quem o chama, há autores que o chamam como a responsabilidade social sendo o novo marketing das empresas, é a forma de as empresas se relacionarem não com os seus clientes diretos, mas relacionarem-se com a sua comunidade. Ou seja, contribuírem para a comunidade, contribuírem para um meio ambiente mais limpo, contribuírem para a educação e apoiarem escolas locais, etc. Portanto, este meio envolvente transacional é muito importante e que, normalmente, se for bem feito, traz boas receitas à própria empresa. Então, o que é que nós temos aqui relativamente ao que é o meio envolvente contextual? Isto faz parte da análise que um gestor deve fazer. Porque é que nós temos que analisar, de facto, isto, não é só a empresa. Do contexto económico, por exemplo, evolução do produto interno bruto, as taxas de câmbio, as taxas de desemprego, os custos energéticos, as taxas de inflação. Se repararem, qualquer uma destas variáveis, a empresa não controla. Eu, se tiver uma empresa, não controlo a taxa de câmbio. Não é? Vocês, nas vossas empresas também, não controlam a taxa de câmbio que existe em Angola, não controlam os custos energéticos, não controlam a taxa de desemprego. No entanto, é importante que saibam estas variáveis, que elas estejam dentro da análise estratégica, porque imaginem que eu quero construir uma fábrica em Luanda, ou quero construir uma fábrica em Moamba, ou quero construir uma fábrica em Lisboa, ou quero construir uma fábrica em Setúbal, onde eu vivo. Eu tenho que saber, essa fábrica vai ter custos energéticos, e eu tenho que saber, para dentro do meu plano financeiro, por exemplo, do meu estudo de viabilidade e os custos que eu vou ter, quais são os custos energéticos que existem na generalidade.
E então, a partir daí, eu defino, já é mais uma ajuda para eu definir a minha estratégia. Então, esta envolvente contextual, não é? O parte do contexto económico é importante. Outra variável, por exemplo, é o nível de vida digamos, dos consumidores, ou seja, o grau de capacidade de consumo das pessoas. Se as pessoas têm muito dinheiro ou não disponível, se têm pouco dinheiro disponível para fazer compras, ok? Depois o contexto sociocultural também é importante. Aqui estamos a falar já de algo já mais digamos, abstrato. Os valores, os costumes, as tradições da sociedade. Os tais estilos de vida, as alterações aos valores sociais, por exemplo, o nível educacional das pessoas, a distribuição geográfica, tudo isto é importante para que eu consiga definir aqui digamos, perceber no mercado onde eu vou entrar quais são estes valores socioculturais que existem, porque isto é importante, a tal relação que existe com a comunidade. Depois temos o conceito político-legal, muito importante, ou seja, convém eu conhecer as políticas económicas, e não só as de curto prazo, como as de médio e longo prazo, algum enquadramento legal, a legislação laboral também é importante, ou seja, são aqui outras análises que é importante a empresa saber. Depois temos o contexto tecnológico, a inovação dos produtos, a inovação de processos, se existem incentivos à investigação, por exemplo, e aqui também podemos estar a ligar aqui com o político-legal. Digamos que, e aqui de facto esta nota é importante para tomarem nota, as mesmas tendências do meio envolvente contextual, elas não é têm sempre impactos diversos em diferentes indústrias, ok? Há indústrias onde os impactos podem ser positivos relativamente ao enquadramento legal ou políticas económicas que o governo está a fazer, mas há outras em que essas políticas económicas são completamente opostas, ou seja, são problemas, são ameaças que a empresa vai enfrentar. Então, aqui na envolvente contextual, deixo aqui alguns objetivos que um gestor poderá trabalhar e usar em função daquela análise. Um é determinar, por exemplo, as principais tendências dos contextos económicos, socioculturais, político-legais e tecnológicos. Daquela análise, quais são as principais tendências? E porquê as tendências? Porque não basta só eu analisar, por exemplo, um contexto, quando estava ali a falar do contexto político-legal, as políticas económicas ou as políticas fiscais. Não basta só eu analisar a política fiscal ou económica de um governo, de um país, numa determinada altura, no país onde eu estou. Interessa-me também saber se daqui a 2, 3, 4 anos, porque o objetivo é que a minha empresa dure, não é? Quais são as tendências que político-legais que vão ter influência na área da economia e na área da fiscalidade. Então, esta questão de olhar para esta análise e definir estas principais tendências é muito importante porque isto vai influenciar a minha empresa. E depois outra área é, de facto, determinar os tais impactos que essas tendências podem ter no meu setor de atividade ou até na minha empresa. Porque se eu disser isto não me vai afetar diretamente, mas pode afetar o meu setor. Mas para além de afetar o meu setor, mais uma vez eu volto a dar este exemplo, que é talvez aquele mais gritante nesta altura, o tal do Covid-19 e da pandemia. Se repararem, a questão houve muitas empresas que fecharam ou que viram o seu, por exemplo, a área da restauração, não é? E agora imaginem, isto afetou o setor da restauração, agora imaginem as empresas que forneciam para o setor da restauração. A pessoa que fornecia a carne, a pessoa que fornecia as bebidas, a pessoa que fornecia o pão, também foi afetada por esta crise, porque de facto os clientes deles tiveram que fechar. Então, isto tudo, como dizia alguém, dizia, isto anda tudo ligado, não é? Portanto, para concluir a análise contextual, de facto, é uma análise que é importante fazer e que muitas vezes os gestores não o fazem. Isto só são olhar para o seu umbigo, para a sua empresa ou para os seus concorrentes diretos para definir estratégias, e isto é completamente errado. Temos que olhar para aquilo que envolve a nossa empresa. O sítio onde nós moramos, onde nós vivemos, o país onde nós estamos, as políticas legais, a maneira como as pessoas vivem, as maneiras como as pessoas interagem, etc. Os vários setores de atividade, isso é muito importante. Ou seja, porque nos vai influenciar e pode nos influenciar de forma positiva, como também nos pode influenciar de forma negativa, e daí o planeamento estratégico ser importante para contornar estes problemas. Agora passamos, ou seja, o cenário que eu estou a tentar aqui demonstrar é, vamos partir de um cenário macro para um cenário micro. Ou seja, vamos ter imaginem como se fosse um triângulo e nós estamos a afunilar até chegar à empresa. Nós estamos a começar no topo, onde temos uma área mais alargada, que é tal envolvente contextual, tudo o que é externo à empresa e que ela não controla.
Depois temos já uma área mais intermédia, que é o meu setor. Eu já analisei a sociedade, etc., as questões legais, agora interessa-me analisar, do meu ponto de vista, antes de começar a fazer o meu plano estratégico, analisar, de facto, o meu setor, a atratividade que o setor onde eu estou, se é ou não atrativo, se existem problemas dentro do setor e como é que ele se joga. Porque isso depende muito das minhas estratégias do futuro. Há um modelo, existem alguns outros modelos, mas o modelo das 5 forças de Porter, Michael Porter é um renomeado e muito conhecido economista a nível mundial e um dos grandes cérebros, um dos grandes mentores da economia a nível mundial e de sempre. E ele definiu aqui um modelo muito simples até de trabalhar, e que pode ser uma grande ajuda para um complemento ao meu planeamento estratégico. Ou seja, o modelo das 5 forças de Porter, ele idealizou que, para eu analisar a atratividade de uma indústria, ou seja, para avaliar o potencial de rentabilidade dessa indústria ou do setor onde eu estou, ele elaborou um modelo onde nós vamos analisar 5 forças. A primeira força é o potencial das novas entradas, ou as barreiras à saída. Ou seja, estamos aqui a falar potencial, barreiras, etc. Ou seja, de que forma é que no meu setor as novas entradas de novas empresas se comportam? Se é fácil entrar, se não é fácil entrar, se existem muitas barreiras, e se existem muitas barreiras à entrada ou à saída. Depois a pressão dos produtos substitutos. De que forma é que os produtos substitutos influenciam, e estamos a falar de produtos substitutos não do setor, estamos a falar de produtos substitutos externos a este setor. Um dos exemplos, posso ajudar como exemplo, imaginem a aviação e os comboios. Nós em Portugal já temos, e alguns países têm também muito concorrencial, as viagens de curtas viagens de avião e as viagens de comboio. Por exemplo, para Portugal, eu posso ir de Lisboa para o Porto e posso ir de Alfa Pendular e demoro cerca de 4 horas, como posso ir de avião e demoro meia hora ou 40 minutos a chegar lá. E os preços andam muito ali por ela. Ou seja, o avião é um produto substituto do comboio. Okay? No entanto, eles concorrem uns com os outros. O produto substituto é também um concorrente, não um concorrente do mesmo setor, mas pode ser um concorrente direto. Okay? Ou seja, pode ser alguém que concorre diretamente comigo, porque para o cliente o que importa é ter uma necessidade satisfeita. Aí estamos a falar do ponto de vista de clientes, não só clientes de consumo final, como também clientes empresarial. Depois temos outras duas forças, que é o poder negocial dos fornecedores e o poder negocial dos clientes. E nós estamos aqui a falar, aliás, alguns manuais de português do Brasil dizem a barganha, vem do bargain, de negociar, do inglês. Mas aqui o negocial não é negociar preços. Não é qual é a capacidade que o cliente ou o fornecedor tem de negociar preços. Não, é negociar tudo. As interações com as vendas dos fornecimentos, ou fornecer o produto, etc. O poder que os fornecedores têm sobre aquele setor e o poder que os clientes têm. E depois qual é o grau, qual é a força da rivalidade dos concorrentes atuais. Internamente, se são muitas empresas com muito poder, se são 2 ou 3 empresas com pouco poder, com muito poder e uma série de empresas mais pequeninas, ou seja, como é que é caracterizado? E de facto este modelo é importante que tomem nota que deve ser usado separadamente para cada indústria, ou seja, ele está focado não para falar sobre a própria empresa, não para nós analisarmos a empresa, mas analisarmos a indústria em si, ou seja, todas as empresas que trabalham neste domínio. Se estivermos a falar da restauração, vamos analisar a atratividade que o setor da restauração tem, por exemplo, no mercado angolano ou especificamente no mercado de Luanda, por exemplo, ok? Pode ser uma análise que seja importante de fazer. Não estou a analisar a minha empresa, estou a analisar o setor. Então temos aqui os potenciais das novas entradas. O que é importante analisar aqui? Saber se há barreiras ou não à entrada. Isto pode ser válido também, não só para o setor onde eu já estou colocado, mas também para o setor onde eu quero entrar. Okay? Imaginem, se eu for uma startup ou se eu for uma empresa que quer expandir para outras áreas, para outros setores, para outras indústrias, imaginem que eu estou na indústria da pecuária a produzir, a criar gado para a produção de carne. Mas se eu quiser entrar no setor do leite,
eu vou ter que ajustar a minha capacidade de gado, uns para abate, outros para produção de leite. Então já estou a entrar em dois setores diferentes. O setor da indústria das carnes é diferente do setor do comércio e distribuição de leite. Então eu posso querer entrar, posso já estar dentro do setor e posso querer entrar noutro. Então esta análise desse setor que eu vou entrar também é muito importante ser feita e pode ser usada, nós podemos usar as 5 forças de Porter para isso. De facto, temos aqui, o que é importante perceber? Se existem economias de escala, okay? Se essas economias de escala significa que se eu se eu chegar lá, já existem empresas que já estão completamente em velocidade cruzeiro e a produzir já de forma em economia de escala. Se há ou não pouca ou muita diferenciação do produto, aqui no caso a diferenciação do produto pode ser uma barreira. Uma barreira à entrada pode ser também os resíduos de capital. Imagine o setor da construção. Aliás, um setor muito desenvolvido, não só em Portugal, como também no vosso país, como também em Angola, por exemplo. Estes resíduos de capital na área da construção, de imobiliário, é preciso montantes avultados de capital. Então, pode ser uma barreira para algumas empresas entrarem porque não têm o capital suficiente para entrar. Então, se eu for uma empresa com bastante capital, poder-se dizer que eu estou bem, para mim este setor é um setor atrativo porque não é um setor que entra qualquer empresa. Os custos de mudança também podem ser importantes, ou seja, imagine montar uma fábrica, se eu daqui a 2 anos quiser deslocar a fábrica de Lisboa para o Porto, se calhar pode não ser assim tão fácil, ou seja, vou ter mais custos nessa mudança do que manter a empresa. E depois há outras áreas, como acesso aos canais de distribuição, se são acessíveis ou não. As tais políticas governamentais também podem ser barreiras à entrada. Imaginem que é um setor altamente legislado. Olha como o setor da produção de energia, ou o setor da distribuição de combustíveis. Portanto, pode ser um setor altamente regulamentado pelos governos, então isso pode ser uma barreira de dificultar a entrada. Depois entramos aqui nos produtos substitutos, ok? Os produtos substitutos podem impor, de facto, limites ao máximo do preço da venda. E aqui é sempre importante perceber o preço-qualidade destes produtos substitutos, as elevadas rentabilidades que existem nessa indústria de produtos substitutos e perceber qual é que é o grau, como é que estes produtos substitutos afetam, de que modo é que eles afetam os produtos existentes já daquele setor. Eu dei o exemplo dos aviões, mas poderia dar outros exemplos, como, sei lá, os produtores de vinho com os produtores de cerveja. São 2 áreas diferentes e, se repararmos, já começam a haver algumas indústrias que estão nas várias áreas, produzem vinho e também estão a produzir cerveja. Mas a cerveja é um produto substituto do vinho, do ponto de vista de funcionalidade para o cliente final, para o consumidor final, pode-se dizer que são produtos substitutos. No entanto, os produtores de vinho vão olhar para a indústria da cerveja, para o setor da produção de cerveja, podem olhar como uma ameaça, como um concorrente direto, porque de facto, aliás, até há muitas publicidades de produtores de vinho que dizem bebam vinho, porque o vinho, ou seja, no sentido de é bem melhor que a cerveja e aliás, como há muitas publicidades hoje em dia até que se colocam pessoas mais jovens a beber vinho, nesta altura até do verão, beber o vinho rosé ou beber um vinho branco, porque dá aquela ideia de frescura, não é? de bem-estar e frescura, algo que os setores da cerveja e as publicidades nas cervejas muito apelam. Depois temos o poder negocial dos fornecedores. O que é isto, o poder negocial dos fornecedores? Portanto, é perceber como é que, de forma, esta palavra poder negocial é mais no sentido da influência. De que forma qual é o poder de influência que os fornecedores têm nesta rentabilidade estrutural da minha indústria, do setor onde eu estou? Ou seja, quais são as políticas que eles têm em termos de preços de venda, de cobrança, da entrega, qualidade dos produtos, se existe uma variedade muito grande de empresas a produzir o mesmo produto ou não. Se eu tiver, ou seja, uma empresa, se eu tiver, como é que eu posso dizer que o poder negocial dos fornecedores tende a ser maior, ou seja, tende a ser, se for uma força, se o poder negocial dos fornecedores for muito grande, significa que os fornecedores têm um grande poder nas decisões das empresas que estão nesse setor. Aqui a indústria fornecedora dos aviões, por exemplo. Se repararem quantas empresas a nível mundial é que constroem aviões de carreira, aviões de companhia. Muito poucas.
Não temos 30, 40, 50, 60, 80, 100 empresas a produzir isso. Temos meia dúzia de empresas e nós todos conhecemos aquelas as mais famosas, a Boeing, não é? Como uma delas, por exemplo, a Airbus. E então significa, se uma empresa como a TAP, como a TAG, como a Air Italia, etc., quando vai comprar aviões, ou compra num ou compra no outro. Então, quando isso acontece, significa que o fornecedor já sabe, olha, a oferta é pouca. Portanto, ou tu compras a mim ou vais comprar ao lado. Então, eu não te posso fazer um desconto muito grande porque, de facto, o meu concorrente também não vai fazer. Em contrapartida, se nós formos um supermercado e formos comprar uma cerveja, nós temos centenas dezenas de cervejas à nossa disposição, de marcas completamente diferentes, e é muito fácil para eu chegar lá e comprar essa cerveja. Portanto, a indústria fornecedora também pode não enfrentar a pressão de produtos substitutos, não é? Pode ser isso dá força à própria indústria, à indústria dos fornecedores. No caso do cliente, pode não ser muito importante para o negócio dos fornecedores. Os produtos oferecidos também são muito diferenciados e existe um custo de mudança. Ou seja, aqui tudo é analisar, de facto, e quando estamos aqui a falar dos fornecedores, de facto, devemos analisar os fornecedores financeiros, tecnológicos, humanos, de mercadorias, etc., de matérias-primas, por exemplo, também. É perceber se dentro daquele setor, onde eu também estou metido, mas que também influencia os outros meus concorrentes, de que forma é que os fornecedores influenciam a minha rentabilidade. Perdão. E depois temos no oposto o poder negocial dos clientes, que vai na mesma onda, ou seja, é também a influência que os clientes têm na decisão e na rentabilidade digamos, dos meus clientes. Aqui estamos a ver os supermercados, às vezes os produtores também, mas, por exemplo, o poder negocial dos clientes relativamente se eu perguntasse qual é o poder negocial dos clientes relativamente aos supermercados, ou seja, os consumidores finais, nós diríamos que, de facto, que o poder negocial é baixo, que o poder negocial é grande. Porquê? Porque eu, como cliente, posso decidir ir ao supermercado A, ou B, ou C, ou D, e de uma maneira muito fácil. Significa, por isso é que os supermercados e os hipermercados estão constantemente a fazer promoções e a fazer publicidade para atrair cada vez mais pessoas, porque aqui o tal a influência, a capacidade de um cliente ir rapidamente ou vai ao supermercado A ou B ou vai àquele que é mais conveniente, ou aquele que tem os preços mais baixos, portanto o cliente tem muito mais poder de decisão. Não é? Então isso é passar o poder negocial para o lado do cliente. E aqui podemos dizer que o poder social do cliente tende a ser maior quando a indústria de cliente é dominada por poucas empresas, como pode ser o caso. Os produtos adquiridos também têm um peso elevado nas compras totais da indústria, não é? Por exemplo, naval, etc. A rentabilidade estrutural da indústria do cliente é baixa, os clientes depois podem ter condições de integrar verticalmente a montante, a fabricação de eletrodomésticos também pode ser algo de exemplo. Portanto, quanto mais, digamos, quanto mais capacidade de influência tiver o cliente, maior na compra dos produtos, maior se podemos dizer que é o poder negocial. E aqui já estamos a analisar, então, já analisámos 4 destas forças. E agora vamos analisar a última, que é a rivalidade entre os concorrentes atuais, ou seja, o que é que analisamos aqui? Analisamos quantos concorrentes, quais os seus... como é que os concorrentes trabalham relativamente à guerra de preços, às campanhas publicitárias, à produção ou não, à tal economia de escala, qual é o número de empresas que estão no setor, se é um setor com muitas empresas, completamente estratificado, se existe um número elevado de concorrentes, como estão aqui a ver, se o crescimento do mercado é reduzido também, não é? Isto pode causar a atratividade entre a concorrência. Se os custos fixos ou de armazenamento são elevados também. Por exemplo, o comportamento dos concorrentes é bastante variado, pode ser distribuição automóvel, não é? Portanto, há todo aqui um conjunto de áreas que é importante analisar, não são meus, da minha empresa, mas sim dos meus concorrentes, e isto ajuda-me, no final, a perceber, de facto, e se as barreiras à saída são elevadas. Aqui as barreiras à saída é um pouco o oposto daquilo que são as barreiras à entrada. Imaginem que uma fábrica de produção de automóveis que leva 2, 3 anos a formar uma pessoa. As barreiras de passar de um país para o outro podem ser complicadas. É uma barreira à saída, significa que vai ter que ir para outro país, vai ter que formar novamente pessoas. Os tais custos fixos da saída também pode ser complicado, a tal indenização
ao pessoal, aos recursos humanos. Então há sempre aqui uma correlação entre as barreiras à entrada e barreiras à saída. Quando nós temos barreiras à entrada baixa e barreiras à saída baixas também, o retorno é reduzível e estável, ou seja, é fácil uma empresa sair, como a restauração. Facilmente vocês veem que qualquer pessoa que abre um restaurante, no mês a seguir pode fechá-lo e abrir outro. Okay? No entanto, se tivermos aqui por oposto uma barreira à entrada elevada e uma barreira à saída elevada, como eu estava a falar do setor da produção de automóveis, da construção de automóveis, o retorno é elevado e é instável, ou seja, é muito difícil uma empresa fazer, já porque são investimentos muito grandes, e de repente dizer assim, olha, eu agora investi não sei quantos mil milhões de dólares e no próximo ano vou sair daqui e vou deitar os mil milhões de dólares à rua e vou fazer outra fábrica no outro lado. Não é? Isso não acontece, portanto, de facto, antes de entrarmos e tomarmos decisões estratégicas, é importante nós percebermos tudo isto que ronda aqui dentro das 5 forças de porta. Portanto, aquilo que é, eu até posso aqui demonstrar o poder negocial, aquilo que é as tais 5 áreas. Potencial das novas entradas, a pressão dos produtos substitutos, avaliar a influência ou o chamado poder negocial dos fornecedores e dos clientes e depois trabalhar a rivalidade dos concorrentes atuais. Tudo dentro do setor. A minha empresa faz parte deste setor, mas não é, digamos, o setor, não é sobre a minha empresa que este modelo recai, mas sim sobre toda a indústria, todo o setor, todo o setor de atividade com que estou a trabalhar. Depois temos os fatores críticos de sucesso. Porque é que são importantes trabalhar os fatores críticos de sucesso? Os fatores críticos de sucesso não é da minha empresa, mas é também aquilo que leva as empresas na minha área, as empresas dentro do meu, que trabalham para os mesmos concorrentes, ou que trabalham para os mesmos mercados, etc. O que é que faz com que essas empresas sejam empresas de sucesso e tenham um bom desempenho? Então aqui nós juntamos 2 tipos de fatores. Fatores-chave de compra, ou seja, perceber porque é que os clientes adquirem os produtos ou serviços da indústria. Estão a ver? Não é da minha empresa. E o que é que leva os clientes a preferirem uns produtos ou outros? O que é que leva os clientes a preferirem uns produtos da concorrência de umas empresas ou de outras? Os produtos substitutos e os outros produtos do setor. E o que é que os clientes atribuem mais valor? Okay? Estamos aqui fatores-chave de compra. Se eu perceber isto, eu começo a perceber fatores críticos de sucesso. Significa, imaginem-se, se eu for vender, estiver a produzir vinho, e se a maior parte do vinho, dos clientes que preferem vinho branco, não faz sentido nenhum na minha estratégia estar a apostar naquele mercado para onde eu quero ir, estar a apostar em 90% da minha produção em vinho tinto. Porque eu não ia conseguir vender, os meus clientes preferem, os clientes todos daquela área, ou daquele país, ou daquele local, preferem mais vinho branco, então eu devo apontar a minha estratégia, se for uma estratégia de desenvolvimento de produto, por exemplo, para essa área. Depois os fatores de competição também são importantes. Como é que as empresas do meu setor cativam os clientes? Quais são as estratégias que eles utilizam? O que é que diferencia os competidores bem-sucedidos? Ou seja, vocês olham para aquilo que nós chamamos de benchmarking. Vamos olhar para os meus concorrentes, aqueles que são bem mais sucedidos, e o que é que eles fazem bem? Então, se eles fazem aquilo bem, se calhar é um fator de sucesso. Se eu seguir aquelas, digamos, se eu executar mais ou menos daquela forma, eu vou estar a trabalhar num fator crítico de sucesso e que, garantidamente, se for bem executado, eu posso ter sucesso. De facto, estes fatores críticos de sucesso faz parte também da análise, é uma análise externa também à indústria, ao setor onde eu estou, às concorrentes, aos clientes que trabalham, que me compram a mim e compram também aos meus concorrentes, onde temos esta soma. Fatores-chave de compra mais os fatores de competição dá origem aos fatores críticos de sucesso e são importantes. Então passamos agora às ameaças e oportunidades. E tudo isto as ameaças e oportunidades é que tudo isto que nós estamos a analisar, nós vamos conseguir trabalhar. Ou seja, depois da análise feita envolvendo contextual e transacional, a atratividade da indústria com as 5 forças de porta, a estrutura da indústria, como é que ela é estruturada, os fatores críticos de sucesso que nós analisamos, fatores do mercado, fatores internos da concorrência. Tudo isto, nós conseguimos olhar para ali e ver assim, olha, há determinadas ameaças que nos podem ameaçar a mim como empresa e há determinadas oportunidades que nós podemos ir atrás, porque ou há concorrentes a irem para lá também, ou os concorrentes não estão a ver e aquilo é um mercado onde eu consigo entrar com alguma facilidade. Okay? Portanto, e aqui a nota que eu alerto é deve-se tomar fazer uma listagem destas ameaças e oportunidades. E tendo em conta aquilo que é o meio envolvente transacional, ou seja, eu posso ter uma oportunidade pode ser um determinado concorrente meu foi à falência. É uma oportunidade de negócio.
porque se calhar eu era o número 2, se o número um perdeu clientela e perdeu influência na indústria, ou se foi à falência, significa que eu posso ter oportunidade. É uma oportunidade. Uma ameaça pode ser uma determinada lei do governo que me vai impedir ou me vai pôr imensas regras e regulamentar a produção de um determinado produto. Okay? Então, isso pode ser uma ameaça. Se o governo vai legislar dessa forma, significa que vai afetar os meus concorrentes, mas também vai afetar a mim. Então, se eu for melhor que os meus concorrentes, eu consigo pegar nessa ameaça e transformá-la numa oportunidade. Já vamos ver isso aqui um bocadinho na análise SWOT. Então temos análises, que é importante referir, ameaças e oportunidades, a empresa não controla. É algo externo, é algo que vem do exterior. Eu não controlo as ameaças que vêm, nem controlo as oportunidades. O que pode acontecer é, eu posso conseguir superar as ameaças e aproveitar as oportunidades se eu tiver pontos fortes e pontos fracos para que isso aconteça. E então aí entre os tais pontos fortes e os pontos fracos. Aqui sim já estamos a falar de nós. Porque se eu fizer a análise de tudo o que é exterior à empresa e se eu fizer a análise dos fatores críticos de sucesso e do setor, eu tenho, principalmente desta área, eu sei como é que a minha concorrência funciona. E sei como é que o meu concorrente, por exemplo, mais próximo, mais direto, funciona também. E aí eu consigo elaborar os pontos fortes e pontos fracos. E ele é só possível quando eu aqui faço, então, esta análise interna. Então voltamos àquela conversa aquilo que eu referi no início da nossa conversa, que era, começámos no macro, começámos na área digamos, da envolvente contextual, tudo que é externo à empresa, passámos para uma área intermédia, que é o setor, a análise dos 5 forças de porta, do setor, da indústria, os fatores críticos de sucesso para aquela indústria, e agora estamos a terminar com a análise da minha empresa, a análise interna da minha empresa. E só com isso é que eu consigo fazer e detectar quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Ou seja, e aqui é importante referir outra vez, um ponto forte é um recurso ou uma atividade que da empresa pior que a concorrência. E um ponto forte é um recurso ou uma atividade da empresa melhor que a concorrência. Eu não posso dizer que, referindo isto outra vez, como disse ainda há bocado, que um dos meus pontos fortes é a minha equipa de vendedores, porque estão bem formados, quando o meu concorrente tem 2 vezes mais vendedores na rua e 2 vezes mais bem formados. Ou seja, eu posso dizer, mas eles também é um ponto forte da concorrência. Não. Só há um ponto forte. Ou é o meu, ou é o da concorrência. Ok? Não há... Se o concorrente naquela área específica for melhor do que eu, apesar de eu ter uma excelente equipa de vendas, a dele é melhor. Então ele é que tem o ponto forte e eu é que tenho o ponto fraco. Porque o meu objetivo é poder chegar e conseguir ultrapassar a minha concorrência. Ora, se ele tem uma equipa melhor que a minha, apesar das duas serem equipas excelentes, não é? Ele vai conseguir chegar mais rapidamente digamos, ao sucesso do que eu. Então, esta análise é muito importante que percebam, porque é aqui que muitas vezes que os gestores falham. Não é só na análise externa, porque às vezes podem ser excelentes analistas, mas é quando estão a analisar a situação interna da empresa, ficam aqui um bocado inquinados com aquilo que é o que sabem fazer bem ou que sabem fazer mal, mas nós temos que olhar isso em função daquilo que é a concorrência, ok? Comparar, ou seja, estamos a comparar, devemos nos comparar com a concorrência e perceber, analisar internamente, nós fazemos isto bem, isto mal, isto bem. E agora a concorrência? Não, eles fazem isto melhor que nós, então já não é um ponto forte, ok? A concorrente faz isso melhor do que nós. Depois temos uma área, aqui já estamos a falar já da implementação ou da formulação estratégica, okay? A missão e os valores. São 2 áreas muito importantes, a missão e a visão. A visão é algo que é, digamos, mais abstrato, digamos, é um conjunto de intenções, das aspirações para o futuro, aquilo que a empresa acha que deve, digamos, é a mensagem que a empresa transmite, não só externamente, não é? Aos seus stakeholders, aos seus clientes, à sua comunidade, a toda a gente, mas também que transmite internamente. Normalmente a visão não está escrita, ela não está e às vezes, e quando está escrita, ela está em pequenas frases ou à entrada da empresa está queremos ser, digamos, queremos ser o futuro da produção de cervejas. Ou seja, estamos a dar uma visão, estamos a transmitir aquela visão e essa visão é transposta não só externamente, como também internamente. E ela deve servir, de facto, como uma inspiração para todos os membros dessa organização. E aqui entra a tal visão, a importância que ela assume
e quando é bem definida pelos gestores, não é? Pelos diretores da empresa, quando ela é bem definida, ela também define a inspiração que os seus membros da organização, os seus colaboradores, os seus funcionários, o seu pessoal está a pensar na empresa. Ou seja, olha, eles querem ser, nós queremos ser, ok? Queremos estar aqui neste patamar, queremos ser os melhores nesta área. Como, não sei se repararam, se houveram as notícias, conhecem a SpaceX, não é? Do Elon Musk, do senhor que constrói os Teslas. A visão que a SpaceX tem é de serem a primeira empresa a colocar uma pessoa em Marte. Não é? É uma visão que ele tem de definição. Então essa visão é muito importante. Mas depois temos a missão. Então a missão já estamos aqui a algo mais a ver com objetivos gerais. Temos aqui a questão da missão, é de facto definir objetivos concretos e específicos daquilo que é feito, ou seja, é quase como o trajeto estratégico que a empresa deve ter. Aqui eu escolhi aqui alguns autores, 3 autores, o Vasconcelos, o Freire e outros estrangeiros, o Campbell, o Divine e o Young, onde dizem que a missão deve englobar a finalidade da empresa e a estratégia. É, de facto, a missão é essa. Depois a missão deve incluir a razão de ser dessa empresa, as competências que a empresa vai ter no futuro. Depois o produto e a tecnologia oferecido também é importante, a necessidade que a empresa serve, o tipo de clientes servido, ou seja, tudo isso deve estar dentro da missão. Exemplos de missão, a missão deve ser claramente algo que deve ser uma frase curta, muito simples, que capta a essência do posicionamento da empresa no mercado. Okay? Portanto, isso é importante. E que deve definir o negócio da empresa. Depois temos aqui alguns conceitos de missão, uns mais restritos, outros mais amplos. A questão do conceito de negócio da televisão. Eu estou na televisão, eu estou nas telecomunicações, é mais amplo. A minha empresa, a missão é desenvolver roupa para crianças. A missão da empresa é criar moda jovem. Estamos a ter uma missão completamente diferente, mais ampla, mais abrangente. A definição restrita é uma empresa que produz garrafas de vidro, produz embalagens, ok? Portanto, estamos aqui, a missão deve ser feita, não deve ser feita com termos vagos e com trivialidade, ok? Ela deve ser, da mesma maneira que a visão também é importante, mas transmite algo mais abstrato e mais algo de visão, de aspiração, dos desejos da empresa, dos seus mentores, dos seus gestores. A missão é algo que internamente também, não só externamente, mas internamente, principalmente, os seus colaboradores vão ver como algo, como um rumo, ok? A missão é um rumo, como uma missão militar, como uma missão de paz, etc. É algo que tem um rumo, ok? Tem um princípio e fim, o objetivo é aquele declarado. E depois começamos a ter os objetivos estratégicos já a terminar. O que é que são os objetivos estratégicos? Tudo isto vai desembocar nesta formulação estratégica, que é definir quais são a tal visão, a missão, os objetivos estratégicos que eu tenho e depois os planos que vão operacionais para isso. E quando estamos aqui a falar nos planos, o plano estratégico deverá ter a informação desses planos todos. Planos operacionais, eu para fazer um objetivo estratégico é ganhar mais mercado, ter campanhas de publicidade mais aguerridas. Então eu tenho que ter um plano de marketing mais concreto e mais desafiador para a minha empresa. Um dos objetivos estratégicos é nós alargarmos a linha de produção da fábrica para produzirmos 20% mais no próximo ano, ok? Então, sendo essa a missão e sendo esse um objetivo da empresa, eu tenho que fazer o meu plano de produção, tem que já incluir essa capacidade. E depois também tenho que fazer um plano financeiro, um plano de financiamento que me consiga aumentar a linha de produção e suportar os custos de que é ter mais 20% da minha linha de produção. E é muito importante que estes objetivos estratégicos sejam quantificados e enquadrados no tempo, ok? É que isto que eu acabei de dizer, eu no próximo ano quero aumentar a minha linha de produção em 20%. É um objetivo estratégico porquê? Porque estou a dizer, no próximo ano, em 2021, enquadrado no tempo, okay? Durante o próximo ano, ou até agosto do próximo ano, estou a enquadrar no tempo e quero aumentar, e nós pretendemos aumentar a nossa linha de produção em 20%. Estou a quantificar. E esta quantificação, o enquadramento permite-me criar aqui a noção de quanto é que isso vai custar para a empresa, de quanto tempo é que vai demorar a fazer, e de facto se ela poderá ser execuível ou não. Se eu não tiver nada disto quantificar, porque se eu disser, pretendemos aumentar a linha de produção para o próximo ano, está bem, isso também toda a gente quer, não é? Mas quanto? 20%? 30%? Queremos contratar mais 10%? Queremos contratar mais pessoas para o próximo ano porque queremos aumentar a produção. Isto não é um objetivo estratégico.
Isto é uma linha de, digamos, uma intenção, mas sem objetivo estratégico. Porque se eu estar a dizer que quero contratar mais pessoas para a linha de produção, quantas pessoas? E quando? Para o ano? Em agosto? Até julho? Ok? O objetivo estratégico é muito importante, ok? Que seja quantificado e enquadrado no tempo. Sem estes dois critérios, nós não temos um objetivo estratégico e torna-se muito difícil, não só para a compreensão interna da empresa, mas também para o sucesso do planeamento estratégico. Porque, de facto, se eu não tenho objetivos quantificados e enquadrados no tempo, eu não sei o que é que me espera. Ou seja, então a minha estratégia vai ter tudo para falhar, ok? E, por último, temos a análise SWOT, ok? A análise SWOT é, de facto, o culminar disto tudo. Nós estamos, se calhar, a análise SWOT, como disse no início, é algo que é dado nas faculdades e, às vezes, algumas disciplinas que dão isto um bocadinho mais por alto, lembro-me de marketing, etc., que eles também falam na análise SWOT, mas a estratégia é um instrumento muito importante e super poderoso e pode ser trabalhado a vários níveis. Porquê? De facto, é verdade que a análise SWOT, na sua essência, a base, ela permite analisar as forças e as fraquezas da empresa, ou seja, os pontos fortes e pontos fracos, e como estão aqui a ver, são fatores internos, e permite também analisar as oportunidades e as ameaças que vêm do exterior, okay? E são fatores positivos, as forças, os pontos fortes da empresa e as oportunidades que vêm do exterior, e são fatores negativos, aquilo que vem, que são as fraquezas internas da própria empresa, relativamente à concorrência, nunca se esqueçam disto, e as próprias ameaças. Ou seja, mas isto é só a análise, ou seja, tudo isto, se tudo isto nós analisarmos, nós conseguimos preencher, se fizermos as análises todas que estivemos aqui a falar, chegamos à análise SWOT e temos isso tudo preenchido, temos isso tudo colocado, temos isso tudo tópico a tópico. Mas qual é a segunda, digamos, a segunda fase da análise SWOT? É a formulação estratégica, é pegar nestas forças, nestas fraquezas e combinar com as oportunidades e com as ameaças. Okay? E aqui temos as tais sugestões, as alternativas ou sugestões estratégicas que devem ser feitas. Ou seja, relacionar ameaças e oportunidades com pontos fortes e pontos fracos. Relacionar fatores internos com fatores externos e definir uma estratégia. Okay? Uma das ideias é, imagina, uma ameaça. O Covid-19 foi uma ameaça. Nós não podemos dizer também que mas há muitas empresas que tornaram isto como uma oportunidade. Não. O que essas empresas fizeram não foi transformar na gíria, nós podemos dizer isso, mas, ou seja, cientificamente e tecnicamente não é o correto. Porque, de facto, a ameaça é geral. A ameaça é uma ameaça externa. E o que as empresas que estão a ter mais sucesso agora e que estão a conseguir dar a volta na pandemia, são aquelas que tinham pontos fortes. Ou seja, estamos a perceber que empresas que estavam na área da farmacêutica, não é? Ou na área de produtos farmacêuticos, como que vendiam já máscaras, etc., perante essa ameaça, têm um ponto forte. Então consegue-se ter uma formulação estratégica combinando esse ponto forte com essa ameaça. Okay? E a empresa vai ter mais sucesso do que as outras. Empresas, isto parece ambíguo, mas é verdade, isso, se estiverem atentos às notícias, vocês percebem que isso é claramente. Eu próprio, nas análises que faço e nas empresas que eu conheço e que tomo e que tenho contacto, tenho tido essa experiência e tenho tido esse relato. Por exemplo, na área da restauração, isto é um exemplo muito, muito prático, os restaurantes com a ameaça do Covid, os restaurantes que tinham pontos fracos que eram mais pequenos que os outros, não é? com os seus concorrentes, e restaurantes com maior dimensão, neste momento estão a passar mais dificuldades que os restaurantes mais pequeninos. Porque os restaurantes mais pequenos conseguiram controlar, tinham menos custos fixos, tinham menos pessoal, conseguiram transformar pequenas instalações, restaurantes de takeaway. Um restaurante que tenha 40 ou 50 funcionários, que às vezes existem, é mais complicado de gerir mais a situação. Tiveram que colocar mais pessoas em layoff, eventualmente tiveram que despedir muito mais pessoas e os custos de uma empresa com grande dimensão não têm nada a ver com os custos fixos de uma empresa de pequena dimensão. Então há determinadas ameaças que às vezes aliás, há o termo muito anglo-saxónico é small is beautiful, não é? Ser pequeno é bonito. Às vezes, em certas situações, a fraqueza de ser pequeno, ou seja, ser mais pequenino que o meu, ou seja, não ganhar tanto dinheiro, não fazer tantas vendas como o meu concorrente, em certas situações, como uma ameaça como esta do Covid-19,
muitas vezes é mais importante e é um ponto de viragem para eu fazer uma formulação estratégica, ok? Portanto, é claro, se eu for uma empresa dominante, se eu tiver pontos fortes relativamente à minha concorrência e se aparecer uma oportunidade, é claro que eu devo fazer, os meus gestores devem fazer uma estratégia para que consiga chegar e escalar muito mais rapidamente que toda a minha concorrência, ok? Portanto, a SWOT, de facto, na realidade, é esta combinação. Não é só a identificação de pontos fortes e pontos fracos, as ameaças e oportunidades, mas é o sucesso de uma boa análise SWOT construída, é a formulação estratégica, é a combinação do que é que são pontos fortes e pontos fracos, com ameaças e oportunidades, e a partir daí definir uma estratégia, ok? E por isso é que ela faz parte da formação estratégica. E a terminar, de facto, dizer que, citar este senhor, o Sun Tzu, um grande filósofo e senhor da guerra, que escreveu o livro Arte da Guerra, na China medieval, e que diz que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Estratégia e tática são duas coisas diferentes. Ou seja, estratégia é aquilo que é pensado, é aquilo que é definido, que é planeado, que é idealizado. A tática é a sua execução. Então significa que uma estratégia sem execução ou sem uma correta execução dessa estratégia é um caminho mais lento para a vitória. Ou seja, vai-se lá chegar. Mas um caminho também, digamos, uma tática sem existir uma estratégia, é de facto o ruído antes da derrota. Significa aqui num aspecto mais romântico digamos, da palavra, dizer que é digamos, é o primeiro passo para uma derrota, é o primeiro passo para um insucesso. Eu posso ter a tática, mas se eu não tenho estratégia nenhuma, eu não consigo transmitir isso para quem me está a seguir, para os meus colaboradores, ok? Portanto, é importante pensarmos a estratégia, mas depois voltarmos àquilo que se lembrarem no início do nosso webinar, da nossa conversa, que era a estratégia real, a estratégia planeada e a estratégia emergente. De facto, a estratégia emergente, com a implementação e com o controle, é o que nós consideramos como podemos considerar como uma tática, ou seja, aquilo que é o fator de implementação dessa estratégia. Se eu não implementar corretamente, é um caminho mais lento para a vitória e posso nem sequer obter essa vitória, mas de facto, se eu não tiver se tiver uma tática sem pensar primeiro, sem ter a estratégia, então eu é claramente uma derrota e vou perder em alguma altura da minha vida, no caso da minha vida empresarial. E pronto, eu acho que concluí este webinar, tentei explicar quais são as ferramentas mais comuns e qual é basicamente pensar de forma estratégica, como é que nós devemos elaborar um planeamento estratégico e as várias áreas importantes a pensar. Não são só as áreas internas na empresa, não é só definir a estratégia em função daquilo que eu desenvolvo, que eu produzo e que são os meus clientes. A estratégia é analisar o mercado, estratégia é perceber como é que os meus clientes se comportam, mas estratégia também é perceber quais são as políticas fiscais que existem no meu país. Qual é o tipo de cultura, qual é a envolvente sociocultural do meu país. Isto também é um dos fatores, esse e outros inúmeros fatores. Fatores externos, fatores do meu setor, que também são externos, mas onde eu me incluo também, e depois fatores internos da empresa. Com isso tudo, culminar em analisar ameaças e oportunidades, com pontos fortes e pontos fracos, definir fazer uma formulação estratégica, fazer um planeamento estratégico e depois a tal estratégia emergente muito importante, que é a tal tática, que é o acompanhamento, a implementação dessa estratégia na realidade, e por isso aqui, mais uma vez, chama a atenção dos objetivos estratégicos que têm que ser quantificados e colocados num horizonte temporal, porque essa implementação vai depender disso, e depois o controle, perceber se está a ser tudo bem executado. Pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, pode ser de ano a ano, pode ser de hora a hora, aquilo que for necessário, que for execuível para essa estratégia. Ângelo, acho que sim, e acrescentaria aí também em título de conclusão, com mais rotinas do que aquilo que é frequente existirem ao nível, essencialmente, até das PMEs. Portanto, ser isto implementado e com rotinas mais frequentes e haver sempre algum pensamento estratégico à volta das empresas para que isto seja também o fio condutor para a evolução dos próprios negócios. Obrigado, Rui, pela apresentação. Eu acho, e a razão pela qual nós definimos este tema, e quase em jeito de conclusão, tal como o Rui indicou, em linha com aquilo que nós já fizemos para trás, com as outras formações Express,
é fechar aqui uma área que não só é interessante abordar, não só numa fase em que idealizamos criar um negócio, mas sim também ao nível de quando o nosso negócio está em andamento e muitas vezes, por aquilo que já dissemos, há alguma falha ao nível do pensamento estratégico que existe nas empresas e também rotinas dos gestores, digamos assim. Dito isto, deixaríamos aqui ou abriríamos aqui espaço para algumas questões que desejassem colocar. Se quiserem intervir, levantem a mão que eu dou-vos áudio, caso contrário poderão colocar algumas questões na área de questões e respostas. Obrigado, Abel, pelo feedback. Obrigado pelo feedback. Nós vamos mensalmente, ou temos tido o compromisso de mensalmente fazer este tipo de webinars, portanto nós denominamos isto como Formação Express. É basicamente este o nosso objetivo, é aqui numa sessão que nunca irá ultrapassar os 90 minutos, pegarmos num tema, dissecá-lo e de certa forma temas que fazem bem a ponte em termos práticos para aquilo que é o dia-a-dia dos gestores e das empresas, foco predominantemente nas PMEs. Não havendo questões, como disse, vocês podem, nós iremos disponibilizar este vídeo, esse vídeo ficará online brevemente, portanto poderão voltar a assistir, revisitá-lo sempre que quiserem, poderão também direcionar algumas questões ou dúvidas que tenham ou que venham a surgir através do nosso e-mail, marketing@rcrcontabilidade.pt, ou eu ou o Rui daremos feedback prontamente. E da minha parte, eu não sei se tens algo mais a acrescentar, Rui. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Pronto, tentei, de facto é verdade, isto é mesmo uma formação expressa, porque tivemos em pouco mais de uma hora e pouco ter que abordar aqui algo que eu, por exemplo, pelo menos eu dou grande parte desta matéria e normalmente são cerca de 10 aulas, 8 aulas de uma hora, portanto estamos a falar de 10 horas a dar a estratégia e espero não tenha sido muito rápido a explicar estes conceitos, mas também o objetivo era tentar dar aqui mais conceitos superficiais e deixar aqui alguma margem de manobra também para o nosso público poder também pesquisar um bocadinho e como o Ângelo disse, questões que queiram colocar estão à vontade e espero que agradeço também a todos a participação e agradeço também à RCR e ao Ângelo e que espero que vos encontrar num webinar muito proximamente com outros temas que achem também interessantes de trabalhar. Sim, e brevemente iremos anunciar já o próximo webinar do mês de julho e certamente fazemos gosto em contar com a vossa presença. Ok? Pronto. Não havendo questões, despedimos-nos. Eu agradeço a vossa atenção e desejo-vos uma continuação de um bom dia e obrigado também, Rui, pela apresentação e pela tua disponibilidade. E obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado e tenham um bom dia. Igualmente.